Insta, mas não vai dar, né? Porque estamos com problemas aqui na internet. Problemas técnicos. Tá, internet, só para dizer mesmo que hoje foi assim, meio complicado e a gente tinha marcado às 6, tá começando um pouquinho atrasado, tive que arrumar uma carona de moto, eu que não ando de moto, Aventura. carona de moto para vir até aqui, né, pra gente poder fazer a live. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, é que a bênção vai ser grande. Amém, vai mesmo, em nome do Eu Senhor tô Jesus. louca para ajudar. Tudo para Se eu contribuir. sair correndo, é que eu tô tossindo. É que tudo contribui para o bem. Mas vai dar tudo certo. Vai ser bênção em nome de Jesus. E sobre o que nós iremos falar hoje? Nós vamos falar um assunto que é complicado, mas é muito importante. Necessário, né? Sim, para a saúde da nossa vida sentimental, emocional e espiritual. É sobre o perdão. Perdão. Mas perdoar é fácil. Não. Mas... Perdão não é algo que a gente quer fazer, é uma obrigação, a gente não tem que querer. A gente tem que fazer se a gente quer ser abençoado, se a gente quer andar segundo a palavra de Deus, quer oferta recebida, quer perdão também para nós, tem que perdoar. Porque a Bíblia fala, né? Se não perdoar, Deus também não nos perdoa. E para a pessoa perceber que ela precisa perdoar, quem que tem esse poder de mostrar para a pessoa que ela precisa perdoar, né? Espírito Santo, né? Espírito Santo, né? Que convence. Porque é difícil você falar para uma pessoa, você precisa perdoar. Se aquilo não sair de lá de dentro do coração dela, for uma coisa daqui para fora, não adianta, né? Porque às vezes a gente acha assim, só vou perdoar se eu não tiver tido a razão, né? Fui eu que causei a briga. Muitas vezes a gente vai ter que perdoar, mesmo a gente tendo sido ofendido, não foi a gente, mas a gente tem que liberar perdão, não pode guardar no coração aquele sentimento. E a falta de perdão adoece, né? Adoece, estraga relacionamento, né? No casamento mesmo. Quantas vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas não esqueço, né? Eu não esqueço. Daí o que acontece? Vira e mexe na primeira briga, o que a mulher vai fazer? Vai falar. Lascar na cara, né? Vai, taca na cara, e taca na cara, e taca na cara, e não consegue viver a plenitude realmente do perdão. Eu falo por mim. Porque, assim, teve muitas coisas que aconteceram no começo do meu casamento e eu não conseguia, assim, tipo, não tocar mais no assunto. Então, na primeira briga, na primeira derrapada, eu falava tudo. Era como se tivesse acontecido naquele momento, aquelas coisas que me magoaram, que me feriram, né? E daí ele falava assim pra mim, mas você não perdoa? Eu falava assim, mas não era mais fácil você não ter feito? Por que você fez? Eu não precisava perdoar, eu não precisava esquecer. Era o mesmo sentimento. E traz a tona. Como se estivesse naquele dia acontecendo tudo, né? Acontecendo tudo. Daí até um dia que eu tive assim, essa concepção na minha cabeça. Eu me vi como que se fosse, sabe aqueles prisioneiros dos Estados Unidos? Que você vê ele amarrado com uma corrente, uma bolona de ferro. Eu me vi assim. Eu falei, meu marido tá vivendo, tá numa boa, eu tô aqui presa, não tô vivendo, tô deixando de ter uma vida plena porque eu fico remoendo, e muitas vezes eu nem tava brigando com ele, mas eu remoía no meu sentimento. Ai, porque um dia ele fez isso pra mim, e porque não sei o que, e porque não sei o que, e sabe, e eu vivia remoendo isso, e ficava amargurada, né, querendo que ele sofresse também, mas quem sofria era eu, não era ele. Pedro, ele perguntou para Jesus, né? Quantas vezes devemos perdoar, né? Até 70 vezes 7? Ixi, bastante, né? Isso só no dia, né? Jesus, como é difícil. Mas não é impossível. Não, com certeza não é possível. Porque é uma decisão, eu falo por mim. Então, um dia eu falei assim, chega de ficar arrastando isso na minha vida. Eu vou perdoar de verdade, não vou tocar mais no assunto. Tinha às vezes que vinha, né, dava coceira na língua para falar e eu ia resistindo aquilo. Não, eu já perdoei.
Hoje, né, quando eu fico brava com ele, a gente não vem aquele sentimento, não vem mais, porque a decisão foi minha, não tem que ser da outra pessoa. É próprio da gente falar assim, eu decidi deixar para trás isso, eu escolhi ser feliz e ter uma vida plena, não vou ficar amarrada, né, com essa corrente e esse peso. Né? Ao passado. Difícil. E quantas pessoas estão presas ao passado, né? Porque, que nem você falou, a pessoa até fala, eu perdoei, mas quando Não volta... quero ver a cara. Porque na verdade, a gente não esquece. Não. Só se a gente tiver uma amnésia, né? Porque às vezes a pessoa bateu a cabeça, perdeu a memória. Daí só se for nesse nível. Só que quando a gente lembra daquilo, não traz mais como se você estivesse vivendo aquilo novamente. Sim. Porque a pessoa que toda vez que lembra aquilo parece que está acontecendo naquele dia, é como uma faca mesmo enfiando, né, no coração. É como se fosse uma ferida. Sabe quando a ferida forma casquinha? Daí você arranca a casca, mas além de arrancar, você ainda tem que cutucar mais fundo. É mais ou menos isso. E quando cutuca, dói. Todas as vezes que mexe, e vai sangrar. Mexe, dói. Mas eu acho que a maior forma de perdão foi o que Jesus fez na cruz, né? A maior demonstração. Porque ele fala, ele nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Ele não nos amou quando a gente se tornou bom. Porque a gente não é bom. Nem vai ser. Né? E eu fico assim, muito apaixonada por Jesus, por ele falar assim, eu amei você quando você ainda era meu inimigo. Porque Jesus falou que a gente amar aquele que nos ama é fácil. E aquele que é o nosso inimigo, que é a nossa pedrinha no nosso sapato ali cutucando. Como é difícil amar, né? Sim. A vontade da gente é tratar igual, né? Fazer, meu marido me traiu, eu vou trair ele também, vou dar o troco, né? Daí eu vou perdoar, mas isso não é perdão, né? É vingança. Pagar a mesma moeda, né? E Deus não chamou a gente para ser uma pessoa vingativa. É pra gente perdoar, né? Deixar lá. Olha, gente, Deus, toda vez que a gente errasse, daí Deus passava alguns anos, ele falava assim, viu, você fez isso aqui, ó, tá aqui. Passasse nas nossas caras aquilo que a gente fez. Não, fala que ele lança pro mar do esquecimento e tá zerado com a gente. E quando ele fala isso, é que nós temos que fazer a mesma coisa. Porque se ele lança no mar de esquecimento, o que nós temos que fazer? Lançar no mar de esquecimento, porque nós somos discípulos de Jesus. E o discípulo, Jesus, ele fazia o que via o Pai fazendo. E a gente tem que ver Jesus, o que ele fez e fazer. Aí a gente fala assim, eu ouço muitas pessoas falar assim, não sei se você já viu, eu não sou Deus para perdoar. Deus perdoa, mas eu não sou Deus, eu não sou Jesus, eu não perdoo. Só que isso nos adoece fisicamente, espiritualmente. Parece que a gente fica tão distante de Deus, né? Fica. O pecado, né, nos afasta de Deus. E se a gente quer, né, ter uma comunhão com Deus e ser perdoado, o que o Pai Nosso fala? Perdoa os nossos inimigos, aquele que nos feriu, né? Como Deus nos perdoa. Agora, se a gente não faz isso, a gente não está querendo ser perdoado, né? A gente só quer, Deus, o Senhor me perdoe, mas eu não consigo ser o Senhor, então eu tenho que carregar isso. Eu até perdoei, mas vou levar pro resto da minha vida. Eu já vi muitas pessoas falar assim, eu nunca vou esquecer, não quero esquecer. Já ouviu falar? Porque parece que tem gente que parece que só vai liberar o perdão na hora da morte. Né? Tem muitos que acontece isso. Deus, só no momento. Que coisa terrível. Porque a pessoa, que nem você falou, aquele que fez algo que nos magoou, às vezes está vivendo a vida dele. Tranquilo. Isso que me dava raiva. Eu não lembro o pastor que falou, é como se a gente começasse a carregar um morto nas costas. Sabe? É como você carregar todo dia um peso nas suas costas e você todo dia ali, ó. É bem isso. Você não vive
em favor da sua vida, você vive em favor que eu digo assim, pensando só naquela pessoa, no que ela fez, no quanto ela te magoou. E como isso é difícil, liberar o perdão, porque se a gente chegar e a gente é muito de colocar tamanho nas coisas. Se é uma coisa pequena, é mais fácil. Se é uma coisa grande, porque se chegar para uma mãe, por exemplo, que perdeu o filho de uma forma cruel, né? E você falar para você ter que perdoar o algoz que fez isso, que a gente já viu muito caso, né? Pensa, é muito difícil, é só o trabalhar de Deus mesmo, do Espírito Santo. Por isso que fala que o único que tem esse poder é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Porque se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, acho que ninguém conseguiria. Não. Ninguém conseguiria porque nós somos humanos e a tendência nossa é guardar o rancor. Mas o que eu posso escolher? Pegar esse rancor, esse ódio, colocar dentro de uma caixinha e carregar junto comigo todos os dias? Ou eu posso começar a pedir, Senhor, me arranque desse lugar. Eu não quero mais estar nesse lugar. Eu reconheço que eu ainda estou aqui, mas eu quero sair desse lugar. Porque quando você sai desse lugar e consegue liberar o perdão, é como se abrisse a gaiola, né? Sim. Abrisse a gaiola e você vai poder voar livre. Sim. É quando você estava falando aí, né? A pessoa está vivendo tranquila. E era assim, eu queria que o meu marido vivesse remorseado, tipo assim, todo dia ele tinha que falar assim, perdão, olha que estúpido que eu fui. Parece que eu queria que vivesse assim. Sentisse o mesmo sentimento. Sentisse, tipo, raiva dele mesmo, de ter feito, ter falado, de ter agido daquela maneira. Mas não era isso. Quando ele pediu perdão, eu tinha que liberar o perdão e lutar contra todo o sentimento que viesse na minha mente, porque o diabo, ele é mestre nisso, em trazer os sentimentos, né, para a nossa cabeça, porque a nossa mente é o campo de batalha, né, que a gente vai ter que vencer todos os dias no campo de batalha, onde ele trabalha, é na nossa mente, é nos nossos sentimentos, só que a decisão, quando vem no pensamento, é nossa, né? Sim. De falar assim, não quero isso, pôr outra coisa no lugar, ou ficar lá ruminando como uma vaca, né? Vai o bolo lá, volta, aquele capim mastiga, depois vai embora, volta, e ficar ruminando aquilo lá e adoecendo o nosso sentimento e deixando de viver muitas coisas. A vida é tão curta para você viver tão amargurado, tão triste, né? Tão assim, cheio de rancor, ódio, muitas vezes tem ódio. Quantas vivem com ódio? Eu odeio e vou odiar até o dia da minha morte. Pessoa que fala assim, né? E a vida é tão curta, você vai deixar de ser feliz, vai adoecer, vai te deprimir. E você vai acabar perdendo aquela maravilha que Deus tem para você viver na totalidade, porque a gente não quer se abrir para falar, eu perdoo. A partir de hoje, todo pensamento que vier na minha cabeça, eu vou lutar contra isso, eu vou pedir socorro para Deus, eu vou buscar em Jesus este lugar de perdão, de liberação dessa pessoa, e daí eu vou viver. E muitas vezes a gente tem mágoa de pessoas que morreram, sim, não é? De morreu, nem vivo tá, e a gente fala, aquele avô, aquele patrão, nem vivo tá. Tem uma pastora que ela fala, não sei se aqui pode citar o nome, porque ela fala que quando a pessoa é sepultada, é como se você fosse sepultado junto com a pessoa, como se você fosse ali sepultado junto, vivendo uma morte, né? E Jesus, ele não disse isso, ele disse que é para nós morrermos para o pecado e sermos vivificados em Deus através da cruz do Calvário. E Paulo, ele fala sobre as armaduras que você falou, sobre o ataque na mente. Por quê? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. O inimigo vai usar de pessoas mesmo para nos ferir, para nos maltratar, para nos... E principalmente quando for pelo amor ao Evangelho, porque Paulo falou, eu me glorio nisso. Bem-aventurado aquele que é perseguido por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas uma das formas da gente combater é com as armaduras do Espírito, que diz lá, coloque o capacete
que era o capacete? Era uma proteção contra os dardos inflamados do inimigo. Por quê? Quando nós protegemos a nossa mente através da palavra de Deus, da oração, a gente fica mais maleável para aquilo que acontecer na nossa vida, a gente conseguir tirar o perdão no Espírito Santo, através da cruz, e a gente lutar contra aquele sentimento. Porque a gente entende aí que a nossa luta não é contra a carne, Não é contra o não é marido. contra o marido, não é contra... O chefe. E muitas vezes as pessoas são usadas pelo inimigo para trazer essas coisas sobre a gente. Aí cabe a cada um de nós decidir, o que eu vou fazer com isso? Eu vou guardar numa caixinha, eu vou ficar aprisionado, ou eu vou buscar em Cristo o perdão, a liberação desse perdão? Porque a Bíblia fala que nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então a gente, antigamente, a gente tinha uma desculpa, que a gente não perdoava, porque a gente não conhecia Jesus. Mas e agora que a gente conhece? Porque que nem você falou, até a nossa oferta que nós levamos à frente, o Senhor não recebe. A nossa oração não é ouvida, né? Sim. Eu gosto muito de um versículo que a gente ouve geralmente na ceia. Examine-se o homem a si mesmo. E eu creio que a hora de a gente examinar não é somente quando a gente vai tomar ceia. Todos os dias a gente tem que examinar. Será que eu estou guardando alguma mágoa no meu coração, algum rancor, alguma coisa que está ficando para trás e eu estou deixando lá escondidinho? Então a gente tem que fazer um examinar mesmo. O que é examinar? É você pegar bem minuciosamente e olhando detalhadamente cada coisa. Não é que nem esses médicos que agora falam assim, Até sei. vai lá no médico, o médico me examinou. O que é examinou? Abre a boca, É. deixa eu ver o ouvido, deixa eu ver a garganta, e vai examinando. Vou pedir mais exames. Isso é examinar. Não é olhar, acho que você tem É isso. para a sua cara. Então examinar é olhar bem lá dentro do coração, né? Sim. Porque vai vir, né? Sim. Olha, não dá. Sim. Porque o Espírito Santo, às vezes, tem coisa que a gente já deixou lá atrás e acha assim, não, tá superado, Superei. Mas aí, quando vem aquilo... Dói ainda, né? Dói. E a gente tem que também, né, além desse examine o homem a si mesmo, pedir para Deus pôr luz no nosso coração. Porque tem coisa que vai ficar tão escondida. Até ontem eu fiz o devocional com meu filho, eu tava falando sobre a mulher da dracma. Eu falei assim, a casa dela tava suja, porque ela tava com a luz apagada. Eu não sei porque na casa dela a luz era escura, né? Ela não acendia a luz, mas o dia que ela acendeu, ela conseguiu ver que a casa dela estava precisando de uma faxina. Quando a luz do Senhor, a gente começar a pedir, Senhor, põe luz no meu coração, acho que tem trevas, tem alguma coisa que está escondida até de mim mesma, que eu não estou percebendo que tem algo, muitas vezes lá na infância, algo que ficou assim, a gente nem quer pensar, a gente só vai deixando de lado, não é bem assim? A gente só vai deixando, vou vivendo, não quero pensar nisso. É uma fuga, a gente vai fugindo, mas Deus quer pôr luz. E quando essa mulher acendeu a candeia e ele olhou a casa dela tão suja, ela teve que fazer uma faxinão mesmo. Aquela faxina assim minuciosa, de tirar as coisas do lugar, desencostar móveis, ver as gavetas todas bagunçadas e colocar em ordem. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, colocar em ordem. Mas se a gente não, né, se prontificar e pedir, Senhor, põe luz, mostra mesmo que está errado. Eu falo pro Senhor, Senhor, me constrange. Faz clareza. Nem que eu fique envergonhada, eu só não quero permanecer com isso na minha vida, nem que cause constrangimento. Porque tem muitas coisas, quando a gente começa a pedir isso para Jesus, né? A gente começa a ficar constrangida, a gente fala, fora, nossa, né? Mas Senhor, eu achava que eu era tão legal, eu sou egoísta. Senhor, eu não achava que eu era egoísta. Senhor, eu não achava que eu tinha esse sentimento contra aquela pessoa. Nossa, eu achei que eu tinha superado. Mas a luz de Deus ilumina até os cantinhos mais difíceis, que a nossa visão, o nosso sentimento não vai. Mas a gente tem que pegar e falar, Senhor, põe luz aí, Espírito Santo. Nessa passagem da mulher da dracma perdida,
A primeira coisa que ela fez foi perceber que ela tinha muita gente perdido. não Porque ela percebe. tinha 10, mas ela tinha perdido uma. Uma só. Ela percebeu É, que ela tinha perdido alguma coisa. Aí o que que ela fez? Acendeu a luz. é. Lâmpada para os meus pés é a tua Tua palavra e palavra. luz para o meu caminho. A palavra é que vai clarear. E aí deu aquela abertura nela, né? Às vezes ela tava lá jogando um monte de sujeira embaixo do tapete. Quando acendeu a luz, meu Deus, olha esse tapete aqui. Vou sair lá, vou abanar esse tapete. E aí, o que que aconteceu? Ela foi procurar, e procura, e procura, e fazer uma faxina. E fazer faxina, você faz faxina lá, Janete? Faço. Faxina, que é da faxina sabe. É levantar móveis pra cima, Sem encostar as coisas. desencostar uma arma. Dá uma trabalheira, não? Dá. Mas faz mas só que depois você limpa. Quando você termina, você fala, ai, que cheirinho Glória a gostoso de limpeza. Aí é uma faxina, né? Porque às vezes, não tem dia que você dá uma... Superficial. Onde o padre passa. Nem tira o tapete. Passa o aspirador. Visita, dá uma... Então, na nossa vida, muitas vezes tá assim, sabe? A gente dá uma arrumadinha, coloca uma toalhinha e tá parecendo que tá muito bonito. Só que quando a luz acende, Ai, meu Deus do céu, aí que a gente vai ver. Abaixa lá embaixo da cama. Aí Aquela coisa que tinha perdido há tanto tempo tá lá embaixo da cama. e até na nossa vida mesmo, trazendo para a nossa vida natural, quanta coisa a gente guarda, né? Eu lá na gaveta, tem vezes que eu vou lá, tira aquele papel, daqui a pouco eu vou olhar, tá cheio de papel de novo. E a gente vai guardando muitas vezes coisas que não utiliza. Tem hora que a gente tem que dar uma parada e falar, vou tirar todas essas tranqueiras aqui dessa casa. Eu acho que assim, quando a gente acumula as coisas, é um reflexo do que a gente tá vivendo aqui, ó. Aqui dentro, a gente tá acumulando sentimentos, a gente tá acumulando e na nossa vida é um reflexo. Como que tá a sua gaveta? A gaveta tá arrumada, né? Quantas vezes a gente vai fazer uma organização, daí a gente olha lá, nossa, eu não sabia que esse negócio, eu achava que eu tinha perdido, não tava lá na gaveta escondidinho. Não foi você que estava procurando negócio lá, um há tempo, foi fazer faxina, achou o negócio. Achei! E tem o papel ainda que eu estou procurando até hoje. Guardei tão bem guardado. E muitas vezes a gente tá assim, guardando aquela mágoa tão bem guardada, lá da nossa infância. Muitas vezes aconteceu com uma outra criança, com um tio, aconteceu lá, sabe assim, com aquele patrão que foi mesmo assim. E a gente guardou lá na gavetinha lá e foi vivendo e deixando aquele acúmulo, né, nos nossos corações. Mas Deus quer fazer uma limpeza nas nossas vidas hoje. E para isso acontecer, a gente tem que estar disponível e disposto a isso. Com certeza. Porque às vezes a faxina leva um tempo, né? Tem faxina que você consegue terminar num dia. E tem faxina que você vai começar a catar papel, jogar papel, separar papel, né? Apostila de criança, desenho que o filho fez, que o sobrinho fez. Minha sogra tem material do Aguinaldo, meu marido lá, de quando ele tava no pré. Ai, ele já tem 50 anos. Eu joguei esse ano as coisas do pré do meu filho, que vai fazer 35 anos. Não, guardar uma recordação, né? Mas às vezes a gente acumula tanta coisa. E no nosso espiritual, e no nosso coração, né? Deus, ele tem que estar o Espírito Santo tem que habitar num lugar limpo, né? Imagina você ficar numa casa suja. Ai, Jesus, cheio de sujeira, escorpião, aquele acúmulo das coisas, você vai ficando, ai meu Deus do céu, né? Agora imagina o nosso coração, porque Deus tem que habitar no coração onde há sujeira. Então a gente tem que pedir para Deus, traz clareza, Senhor. Tem alguma coisa? O salmista, ele diz lá, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes está tão escondido lá dentro. E a gente não sabe, às vezes a gente tem alguns sentimentos que assim explode, assim, faz alguma coisa e tá lá, a raiz tá lá, né? Como você falou lá, né? No começo a gente tava falando que até muitas vezes a pessoa nem tá viva, a gente tá. E no meu caso eu tinha assim, uma pessoa fez muito mal pra mim, né? Muitos e muitos anos, e eu, tipo assim, parece que eu não queria perdoar, a pessoa nem viva tá. Mas um dia eu tive que decidir, eu não quero mais, eu perdoo, Senhor, todo o mal que ela me fez, não impute,
Falei, mas ela já morreu. Eu falei, mas o perdão, quem estava precisando não era ela, era eu. E quando você tinha esse sentimento, você sentia dores no corpo, assim, no físico? Ai, Às vezes sente, né? Parece que fica pesado, né? Sente. Que parece que é um peso. Eu falo assim, igual, assim, que é mais, não é tão recente, mas é do meu marido, né? Que eu não queria perdoar. Eu perdoava, mas jogava na cara, então eu não perdoava. Eu me sentia como Deus me mostrou, com aquela bola, aquele peso e a corrente. Eu sentia assim, era um peso que eu carregava, eu né, servia a Jesus, orava, tudo, mas tinha um peso na minha vida muito grande, até no meu relacionamento. Não flui as coisas na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida sentimental. Fica preso, retém aquilo que Deus quer para a sua vida. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Mas foi para a liberdade. A atitude de perdoar teve que partir de você, né? Sim. Até uns dias desse, eu falei pra ele, já faz uns anos que isso aconteceu, né? Que eu não falo mais. Ele falou, você viu, eu não falo mais. Eu falei, é mesmo, mudou muito. Que era difícil pra mim, foi coisa muito séria. Se até falar agora, eu falo, né? Porque tá na memória, né? Sim. Mas só que aquilo ali já não causa... Mas parecia que era, porque muitas vezes você que tá aí, pode ser no meu caso, era um troféu, que eu falava assim, eu não fiz nada pra você, eu sempre te tratei muito bem, você falava assim, me sentia até constrangido, como eu te tratava bem, olha o que você fez comigo, olha o que você foi fazer comigo, não podia ter feito, então era um troféu, eu fui boazinha, olha o que você fez, eu não vou perdoar, porque eu fiz tudo certo. Sabe o que é isso? É o ego. Né? É orgulho, é igual eu falei, quando Deus põe nos constrange a gente não acha que é. E a Bíblia fala que como que fala? Ao soberbo, Deus abate. E ao humilde, Ele exalta. E a gente, às vezes, acha que está revestido de uma humildade. Nada. Mas é uma humildade mentirosa, usando o erro do outro para se achar melhor. Não, eu não fiz isso que você fez. Que você fez e... Por isso eu não posso esquecer. Eu falava assim, como que é? Eu perdoo, me esquecer jamais. Eu falava, nunca. Porque não é amnésia. Mas Deus é capaz de, olha, fazer realmente você... Hoje eu até posso falar disso, porque quando eu falava, vinha até um sentimento de dor e de raiva. Tipo assim, você começa a brotar um sentimento de raiva com uma pessoa que você devia estar sendo feliz, você está deixando de viver a plenitude no casamento, né? Ali naquele relacionamento, para viver magoada, para viver com raiva, com aquele sentimento, vira e mexe, aflora. Vira e mexe, aflora. E não é isso que Deus quer pra gente. E a nossa vida é tão curta, então, né? A nossa vida tá passando. Eu não sei você, mas eu acho Ontem eu tinha... Eu acho que esse ano tá voando. Nós já estamos em maio, né? E a gente vai gastar tempo odiando. Aí, você falando assim, passa rápido, eu vi um vídeo de um homem que ele nunca perdoou o irmão. E a filha veio, pai, o tio morreu. E quando ela falava dele, todo mundo falava, ele falava, não fala esse nome. E quando ela veio contar que ele tinha morrido, ele falou, tio, não fala esse nome, eu nunca vou perdoar. Ela falou, tio morreu. Quando falou assim, ele começou a chorar, não, eu não posso perder meu irmão, por que eu não fui pedir perdão para ele? E ele gritava, e a filha tentando segurar ele. A oportunidade de a gente ser feliz, a oportunidade de perdoar, de conviver em paz é hoje, não é amanhã. Aquela pessoa que você nega muitas vezes o perdão, mas foi meu abusador, foi isso, foi aquilo. Você não precisa ficar convivendo com ele assim, né? Até você se sentir aquela melhora. Vai pedindo para Deus, mas libera, porque muitas vezes você fala assim, meu pai bebia, batia na minha mãe, meu marido bateu em mim, fez alguma coisa, alguém fez alguma coisa para você, não vou perdoar. Não me pagou, deve. Não me pagou. Imagina, não falo com meu irmão há não sei quantos anos. Esse homem, ele viu que ele perdeu uma vida, eu acho que fazia 20 ou mais anos, que ele não falava com o irmão. E naquela hora, né, que a filha veio, ele falou, por que eu perdi essa oportunidade? E ele gritava, desesperado, porque ele sabia que acabou a possibilidade
dele ter algum contato com aquela pessoa. Meu Deus. E Jesus, ele conta a parábola do filho pródigo, né? Nossa, eu acho que aquele pai, assim, né, a gente trazendo para nossos dias, imagina, você dá tudo pro filho, o filho tem dinheiro, pai, dá tudo aqui que eu quero ir embora dessa casa, né? Não quero mais ficar aqui. Aí ele pega, vai embora e gasta toda a herança dele. Aí um dia ele tá lá, né, querendo comer a comida dos porcos. Só que quando ele tá voltando, a Bíblia fala que o pai o avistou de longe. Quer dizer, o pai já ficava lá todo dia olhando lá, meu filho, né? Por quê? O pai amava o filho independente do que ele tinha feito. E aí, quando ele chega, o pai abraça aquele filho, recebe aquele filho, dá uma festa pro filho, coloca anel, coloca uma nova veste, novos sapatos. E aí faz uma festa para aquele filho que voltou, né? E o outro que estava lá dentro falou, pai, mas eu tô aqui tanto tempo e eu não recebi nenhum. Ele falou, o que é meu é seu. E quantas pessoas estão na igreja, né? Assim, num círculo de... E ainda tá ali, Deus, o Senhor não me dá nada. E ainda fica bravo quando vem alguém que Deus perdoa, mas... A palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não há pecado que Deus não perdoe. Não há um pecado que Deus não perdoe. Se Deus, pela nossa maldade, pela nossa ira contra Deus, Ele nos perdoou e apagou nosso pecado, quem somos nós para dizer, eu não perdoo? E isso vai nos adoecer se nós não escolhermos esse caminho. O que a gente percebe pela fala do filho que não tinha saído de casa, ele tinha ressentimento. Ele tinha ressentimento. E tipo assim, ele não usufruía e ele era magoado com o pai. Era magoado? Era magoado com o pai, não trabalhava isso. Só que o filho, o pai falou assim, você tá aqui, tudo que é meu é teu. Então, esse perdão, esse amor, tá acesso a nós. Eu só você pegar, Pega que eu te dou, eu já te dei na cruz. Pega, porque quando a gente recebe o perdão de Deus, né? Porque também a Bíblia fala que é para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. E muitas vezes a gente não se ama, né? E muitas vezes a gente também não se perdoa. Não é nem com outra pessoa. A gente não consegue perdoar por aquela coisa que a gente fez. Então a gente não se perdoa. Fala, não, todo mundo podia ter feito, mas menos eu, né? Eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz, eu vou levar isso, porque eu fui tão burra. Aí você falou disso daí, nós estávamos falando disso, né? A Lana, às vezes, ela prega pra mim, né? Porque outro dia eu olhei no espelho e falei assim, nossa, eu tô tão feia, né? Falando assim. Aí ela pegou e falou assim, e Deus faz alguma coisa feia? É o que eu falo pro Você, a imagem de Deus é feia? Leva a chapuletada, leva. Aí eu peguei e falei, não, Jesus é lindo. Então, às vezes, a pessoa ela não se aceita, a aparência dela, ela não consegue se amar. E é uma coisa que a gente tem que buscar. Sim, né? Eu falo, até uns tempos atrás, que eu não me amava. Eu não gostava de nada, absolutamente nada de mim. Desde a raiz do cabelo até a planta do pé. Se tivesse qualquer um aqui e falasse assim, você é bonita, eu ficava com raiva. Até quando meu marido falava assim, ai, porque você é bonita, porque você é linda. Eu falava, para de ficar mentindo. Eu falava, para de mentir pra mim, não precisa, eu tenho espelho. Essa era a minha condição, Deus foi cuidando. Veio uma imagem distorcida. Daí quando eu ouvi aquilo lá, o próximo como a si mesmo, eu falava, Senhor, eu não me amo, eu não me gosto, eu não me amo, como que eu vou amar as pessoas? Não tem como eu amar, não tem, Senhor. E a gente fala assim, amar o próximo, mas ele falou, ame o próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo amar a mim mesma, como que eu vou conseguir amar as pessoas? Porque o mundo vende uma imagem que principalmente as mulheres, né? Acho que principalmente nas redes sociais. Elas são muito atacadas. Então ela vê uma mulher perfeitinha, corpo perfeito, sem uma celulite, sem ruga. Comparação, né? Daí ela olha, ela não está naquele padrão. Mas Deus não pôs todo mundo na caixa e fez. Você pode ver que não existe nem irmãos, nem os gêmeos idênticos, ele vai ser
todo 100%, ele vai ser parecido, mas sempre vai ter alguma coisa que vai diferenciar. Deus fez você único, fez você com todas as qualidades do coração dele, né? Tem o Salmo 139 que fala que a gente é bonita, né? Entristeceu desde o ventre. Desde o ventre, então até a cor dos olhos, as digitais, a né? pele, tudo foi pensado em você. Ele não foi pensar, não, vai essa daí, vai a Jade lá assim, tá bom. Mas imagine se a gente fosse tudo igual, olhasse para um, nossa, e aí o outro, Ia ser chato. Tudo que nem robô, assim, tudo igualzinho, né? Deus, ele fez tudo muito diverso, muito diferente, né? E cada um com a sua beleza, né? Mas quando a gente começa a se olhar a partir de Deus, a gente começa a ver, não algo que é nosso, assim, mas algo que Deus dá assim, nossa, você é bonita. A gente começa a ver assim, ó, tudo vai passar. Tudo vai passar. Você pode ver aquelas modelos lindas, maravilhosas que estão lá, né? Nossa, se olha, ou é só plástica, né? Mas ficaram velha. E a aparência ninguém vai levar nada. Né? O que a gente vai levar, o que fez de bom e ruim, são as nossas obras, nos acompanharão, né? E passa rápido demais para a gente se preocupar com a nossa casca, que isso é casca, vira pó, e com guardar os sentimentos ruins durante uma vida de uma jornada tão curta. Eu acho também que o importante nessa questão de não se aceitar e tudo, é também conseguir falar a respeito disso, né? De se abrir, ou também de não se isolar, né? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm o costume de fazer. Eu sou sozinha, eu não quero ter muito contato, até porque senão eu vou brigar com as pessoas. Olha a mentira que o inimigo coloca. Então a pessoa se isola, né? Mas Deus não nos fez para viver numa ilha, né? Não, Deus nos fez para viver em comunidade, né? Não é bom que seja um, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Sempre viver, sempre o plano de Deus foi, né? Com bom e com suave, com os irmãos vivem em união. Ontem a gente teve uma mesa de comunhão, assim, como é bom, né? A gente gostoso. Estar junto com as pessoas. Pegar um café, chamar as amigas, tomar um café. Já chegou. Igual quando a gente fez ali, né? A gente ficou conversando. E fala, nossa, sai cada coisa. Só não pode falar mal dos outros. Não, fala da gente mesmo. Se tiver que falar mal de alguém, eu vou falar de mim, né? Dos meus defeitos. Mas é muito bom, né? E é uma mentira que o inimigo fala pra gente. Se afaste, fique sozinha. Você já teve um tempo da sua vida que você preferia ficar sozinha? Sim, isolada? Vivi muito tempo assim. Isolada. Você não tem amiga, não tem ninguém, mas tá ótimo, eu sou feliz. Não era nada, né? Até que era, mas eu não. Era uma felicidade. Mas você falsa. sente assim, falta de você ter alguém. Né? Você sente falta de ter alguém para conversar, de alguém assim, simplesmente para dar risada, falar coisas nada a ver, e falar, e dar risada, e brincar. É tão gostoso. E é uma tendência das pessoas às vezes se isolar. E principalmente com a rede social, a gente tem muito amigo virtual. Mas quando chegar perto, às vezes não sai nem palavra, né? Na internet, fica lá com o dedinho digitando. E tem tantas coisas para falar, quando chegar perto, parece acabou. Bloqueia, agora, né? Que você estava falando, se a senhora feliz, agora eu sei a causa, né? Agora eu lembrei a causa de eu se isolar. Eu fui tão ferida nas minhas amizades que eu falava assim, eu não quero mais amizade, eu não quero ter mais esse contato. Vai ser só superficial. Então eu me isolei. Não foi que as pessoas não procuraram ter amizade comigo. Eu criei uma barreira pelas minhas decepções, né? Pelas decepções que eu tive de você ser traída, você conta alguma coisa porque você vê meio mundo tá sabendo. Tem que saber também pra quem conta. Porque já confia, minha amiga desde a minha adolescência. Viu, você vai contar as coisas pra fofoqueira? Você sabe que é fofoqueira, não conta, né? Daí eu decepcionei tanto, né? Que Deus teve que trabalhar isso em mim, liberar essas amiguinhas. Você tem que saber pra quem você vai abrir seu coração. Tem coisas que conta para um e para outros não. Existem pessoas confiáveis, né? Com certeza. E agora também, a Bíblia fala que existem amigos que são mais chegados que um irmão. E quem achou, né?
Acho um tesouro. Então, a amizade, ter um convívio, como é bom. Deus falou que é bom, Deus falou que é um corpo. Até na pandemia, né, que a gente tinha que ficar em casa. Era horrível. Agora imagine a gente fazer parte de um corpo, né? Um corpo, imagina um pé para cá, a mão para lá. Não existe isso. A Bíblia fala que a gente tem que fazer parte do corpo de Cristo. Sim. E isso é muito importante. Então a gente vai decepcionar. Eu chegou um tempo que eu falei assim, eu não quero me decepcionar com mais ninguém. Não vai ter jeito. Mas eu falei assim, Deus, eu decepciono tantas pessoas, como que eu não quero que ninguém me decepcione? As pessoas vão errar comigo e eu vou ter que aprender a perdoar. E você vai errar com as pessoas também. E eu também. vou errar com as pessoas, porque nós somos humanos, né? Só que isso é a gente, um lapidando o outro, até que a gente consiga perdoar. Sim. E aqueles errinhos, sabe? Tem coisa que parece que irrita a gente nos outros, né? Não gosto do jeito que se faz, do jeito que se anda, irrita. Só que cada um é cada um. Tem gente que tem costumes. Então tudo Criação bem. diferente. Então é que nem quando você casa. Um tem um costume de um jeito, outro tem um, mas você vai se adaptando. Então a gente tem que aprender a aceitar a diferença das pessoas, né? Por isso que Jesus ele escolheu 12, um diferente do outro, né? Um que era explosivo, um que andava com a bolsinha e roubava dinheiro, né? Jesus não escolheu um, ele escolheu 12, mas ele tinha 3, né? Tinha 3 que eram os amigos íntimos dele. Aí já nos ensina, né? Sim. Pedro, Tiago e João. Quando ele ia orar, ele chamava esses daí. Então, a gente vai ter amigos, a gente precisa ter amigos e precisa também aprender a perdoar, né? Sim, e muitas vezes, igual eu falei, nas amizades, né, a gente se fecha. E muitas vezes a gente entra com um relacionamento, né, de marido, mulher e tal, a gente já entra com alguma ferida que a gente recebeu no passado e a gente acha que a pessoa é igual àquela, que também vai trair a gente, que também vai fazer aquela coisa. Por quê? Porque a gente não limpou o coração, né? Não perdoou aquele acontecimento que aconteceu na vida da gente, e a gente entrou num relacionamento, parece que meio esperando que aquele homem vai fazer a mesma coisa, né? Então a gente tem que trabalhar aquilo que ficou ali na nossa vida, na nossa mente, falar assim, não, eu vou perdoar, deixar para trás e eu vou confiar que esse novo relacionamento eu vou realmente ser feliz, vai dar certo, porque agora eu tenho Deus, porque agora Deus tá nesse negócio, né? Vai dar certo, né? Porque se a gente já entra com mágoa, nem é da pessoa que a gente tá, mas é do outro, né? E daí não vai dar certo, não vai dar certo, porque a gente sempre, igual eu falei, examina a si mesmo, não examinar o seu marido, mas a gente quer ver ele, né? O coração da pessoa, o coração do filho, o coração... Não, examine-se o homem a si mesmo. Examine, né? Examine cada dia. Fala, Senhor, o que eu estou precisando perdoar? Quem eu deixei aí no meu coração e eu não quero liberar, né? Quem que o Senhor, sabe, me magoou tanto? Eu sei, eu até falo que eu já perdoei quando eu tô, mas basta olhar assim para a pessoa, já o coração mais, né? Faz aquele agito dentro da gente, né? Que precisa ser rompido. E hoje a gente veio falar disso, do perdão, mas do perdão verdadeiro, que você vai conseguir até falar do que aconteceu, mas não vai te ferir. Vai ser igual aquela ferida. Não sei se você tem cicatriz. Eu tenho uma aqui, ó, que eu fiz uma cirurgia. Você olha pra ela tá aqui, mas ela não dói. Ela não me causa mais nada. Por quê? Porque fechou. E muitas vezes a gente não deixa fechar, cicatrizar e vamos carregando ao longo da vida. Então Deus quer fazer isso, fechar a ferida assim que a gente vai olhar, vai lembrar, mas vai falar assim, com Jesus eu superei, com Jesus eu perdoei. Hoje eu posso dizer, realmente eu precisava liberar meu coração, liberar o perdão. Só tem cicatriz, porque quem me ajudou foi Jesus.
Então, que nem a mulher da dracma perdida. Primeiro ela percebeu que tinha perdido, depois ela acendeu uma luz, ela fez uma faxina e procurou, e por último, quando achou, que ela foi se alegrar com as amigas, né? Então, é isso. A gente tem que entrar nesse lugar no Senhor. Porque às vezes a gente quer comemorar sem ter procurado, né? Quer entrar em outro relacionamento sem ser curada. Então, na verdade, a gente tem que falar Espírito Santo. Me guia em toda a verdade, né? Sim. E entrar nesse lugar mesmo de dependência do Senhor. Porque o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos lava, arranca todas as escórias, as sujeiras, né? Porque toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Se o dom de perdoar vem de Deus, Ele pode nos dar isso. Glória a Deus. Porque nós não temos isso, se não for a misericórdia, a graça de Deus. Mas a partir do momento que a gente decide, eu uma decisão. Eu ainda não perdoei, Senhor, mas eu quero, eu estou buscando. Me ajuda. Me ajuda. Igual aquele homem, né, que foi atrás de Jesus por causa do filho. Ele falou assim, você crê? Ele falou, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque às vezes a gente fala, Deus, isso daí pra mim parece tão impossível, insuperável, tão longe do alcance das minhas mãos. Quanta coisa eu achava que eu nunca ia conseguir. Levou um tempo? Sim. Levou. Coisas que ainda estou superando? Sim. Tem coisas que eu superei rápido? Sim. Nós estamos num processo. Sim. Mas o que eu não posso é fechar meu coração e falar jamais. Jamais. Nunca. Nem na hora da morte, nem, sabe? E quero que a pessoa pague. E às vezes até a hora, né? Deus pesa a mão nessa pessoa. Mata. Como se a gente fosse o justiceiro de Deus, como se a gente fosse o Espírito Santo, né? Mas às vezes a pessoa fala, ele vai pagar. Eu quero ver, ele vai pagar nem que seja na última hora. A justiça a Deus pertence, né? A Deus pertence. Nós temos que entrar nesse lugar. Que hoje nós sejamos como essa mulher da dracma perdida. Eu não sei o que você perdeu na sua vida. Às vezes a gente está tão perdida no sentimento de se sentir não amada, não compreendida, mas a gente tem um amado que nos compreende, que nos ama, que deu a sua vida por nós, que sacrificou, né, morrendo na cruz por nós. O que dizer desse amor de Jesus? João falou, nem que a gente escrevesse em todos os livros, a tinta fosse o o mar, oceano fosse o mar, nós não conseguiríamos escrever e dimensionar esse amor, né? Então, se Ele nos perdoou, Senhor, nos ensine a perdoar também, né? Amém. Quer orar, Janete? Vamos orar. Vamos orar para que muitas mulheres possam assistir, muitas pessoas possam assistir e possam encontrar esse lugar, né? Amém. Que nós também estamos buscando, que nós estamos... É uma luta diária, mas a gente, com Cristo a gente vence. Com Cristo nós vamos chegar lá. Né? Amém. Amém. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu peço por todos que estão orando, que estão aí assistindo, Senhor. Quantas vezes a gente deixa aquela mágoa, aquele ressentimento em nossos corações, Senhor. Mas a gente reconhece que se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não for conosco, a gente não vai conseguir superar, Senhor. Como eu, há muitos anos atrás, vinha carregando este peso nas minhas pernas, Senhor Jesus, carregando esse peso, Senhor Jesus, da falta de perdão. E eu sei que tem muitas vidas que não têm conseguido superar, Senhor, liberar o perdão. Elas foram tão feridas, tão magoadas, Senhor Jesus, que elas não gostam nem de lembrar daquilo que aconteceu a elas. Mas a gente tem um que sabe lidar lá na ferida, que sabe curar, que sabe restaurar. Ajuda elas, Pai, ajuda elas a deixar para trás, a liberar o perdão e seguir uma vida vitoriosa da qual o Senhor tem para ela. Não é esse fardo da falta de perdão que ela tem carregado, Senhor. Muitas vezes ela sente os ombros até pesado, aqui Senhor, todo pesado,
pela falta de perdão. É como se ela carregasse um peso. Mas nesta noite, Senhor Jesus, que ela libere o perdão. Espírito Santo, entra em cada coração. Entra em cada coração e ajuda, Senhor, a nós a praticar o verdadeiro perdão que Jesus nos ensinou. E se tem alguma coisa em nosso coração, Senhor, que a gente tem guardado, que como aquela mulher tinha muita coisa na casa dela suja, a mulher das dracmas, e muitas vezes tem alguma sujeira que a gente ainda não conseguiu perdoar, nos ajuda a liberar o perdão, Senhor, nos ajuda a superar, que sejam só cicatrizes, que não dói, mas que a gente possa ser aquela que anuncia o perdão, que fale, eu consegui perdoar, você também consegue, e ser um exemplo teu aqui nessa terra. Ajuda cada uma, Senhor, a fazer esse exame, examinar-se a si mesma, e ajuda a cada um neste dia liberar o perdão e seguir confiante em ti, agora sem o peso, mas alegre e firme em ti. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já viu, só para terminar, já viu aqueles vídeos daqueles bichinhos assim que é muito maltratado? Cachorrinho e tal, daí eles ficam no cantinho, né? Fica desconfiado, né? Então, a hora que eu tava orando, eu vi isso, muitas pessoas assim, acuadas, sabe? Com medo. Aí veio na minha mente aquele versículo que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O jugo é aquelas cangas que colocava no boi, né? Aí colocava em um boi e no outro boi. Um boi mais velho e um jovem, né? Boi mais velho e o boi mais velho que tinha experiência e o boi mais novo que tinha força. Então, o que acontecia? Eles andavam junto. Então, Jesus quer estar com esse jugo. O peso fica leve, né? Porque aí ele os dois ajuda a gente a carregar. E quando você vai carregando junto com ele, você vai aprendendo dele, que é manso e humilde. Glória, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Amém. E quando a gente é machucado, a tendência da gente é se esconder, que nem os bichinhos, né? Não quero amizade. Só que aquele que tá ali, não foi aquele que maltratou e que vai curar. É a mesma coisa, a tendência das pessoas se afastar de Jesus. Não corra para ele o mais rápido possível. Amém. Porque ele tem cura para você. Amém. Ele tem restauração, ele tem salvação para você. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe e até mais. Até uma próxima. Em nome de Jesus.